Fala galera, beleza? Tô aqui numa máquina hoje na minha oficina, uma LG, e fazendo alguns testes aqui, algumas identificações da máquina, e a gente vai completar a carga de fluido, né? A gente tentou fazer a carga de fluido, porém o nosso fluido refrigerante tinha acabado. E aí eu comprei um outro cilindro, né, de R410A, e ficou faltando 130 gramas para completar essa carga. Bom, vamos completar 130 gramas que ficou faltando e vamos avaliar aqui como a pressão se comporta inicialmente com uma carga por balança. Vale ressaltar, por que eu quero chamar a atenção nesse vídeo? Porque quando a gente faz a carga por pressão, sem a utilização da balança, o que acontece? O pessoal coloca lá com 120 PSI, por exemplo. Eu ouço muito o pessoal falando, não, deixei com 120 PSI. Por quê? 120 PSI, porque a 120 PSI, o fluido está passando dentro da serpentina aqui com uma temperatura de aproximadamente 4 graus Celsius. Então, inicialmente está com 120 PSI, mas o ambiente está quente. Geralmente, quando você faz uma carga de fluido, inicialmente o ambiente a carga térmica está alta, né? Porque está desligado o aparelho, aí você liga, começa a efetuar a carga de fluido, ele começa a climatizar. Porém, a carga térmica está alta, consequentemente, a pressão de baixa também fica alta no início, né? Então, ele bota 120 PSI. Lá na frente, 10 horas da noite, 1 hora da manhã, essa temperatura do ambiente começa a diminuir e, consequentemente, essa pressão também diminui. E aí você perde uma variável, você perde mão de uma variável que é o superaquecimento, a temperatura de evaporação pode ficar muito baixa, né? Porque você pode ter colocado uma carga de fluido inferior ao que deveria ter colocado. Então, para amenizar e resumir todos esses problemas, a gente faz a carga por massa. E você vai ver como a gente vai fazer a carga por massa, como esse manifold vai se comportar inicialmente. Bom, se fosse por pressão, a gente deixaria com em torno de 120 PSI, tem uns que deixam com 140, mas é uma variável que não tem como você dominar, se está certo ou se está errado. Por isso a carga por massa. Vamos ver como ela se comporta? Vamos lá. Então, galera, zerei minha balança aqui, certo? Tá aberto lá, vou abrir aqui, ó, 130 gramas de fluido. Abri, certo? Olha lá, já tá indo, ó. Deixa eu fechar logo, que tem que ficar na mão aqui, ó, 110. Mais um pouquinho. Fechei, ó, 130, certo? Lembrando que essa máquina é uma máquina mais antiga, não é a dual, é a Smart. Essa máquina é para um meio didático que eu utilizo aqui, né? E aí a gente fez a carga de fluido, 120, 130 gramas, ó. Que era o que estava faltando. Beleza, tá oscilando aqui, vou dar só mais uma calibrada aqui, foi. Chegou a, tá vendo, ó, oscilar 130, vai estabilizar 130 aí. Tá ok? A carga inicial dela é uma carga aqui, ó, de, vou mostrar pra vocês, ó, 780 gramas de R410A. Então eu já tinha feito uma carga de 500 e pouquinhos gramas e agora eu completei 130. Vou ligar o equipamento para poder a gente ver como ele se comporta, beleza? E não esquenta com a cor da mangueira não, que cor de mangueira não influencia em nada, tá? Utilizei as duas mangueiras vermelhas, uma para R410 vai direto na máquina, e utilizei uma mangueira de serviço vermelha mesmo, não tem problema não. Vamos ligar. Então, galera, completando a carga de fluido, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Estamos agora com aproximadamente 130 PSI, né? Que é uma pressão, estamos com a corrente aqui também de trabalho de 3,56. Então, por quê? A temperatura aqui no Rio hoje está em torno de, deixa eu ver aqui, 23 graus, né? Então a temperatura está 23 graus, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. 23 graus a temperatura. Então 23 graus é uma temperatura baixa, consequentemente a pressão de sucção ela não fica tão alta. Se você for fazer a carga de fluido num dia que tiver uma temperatura, aí, vamos supor, de 30 graus, essa pressão de sucção vai estar elevadíssima. Então geralmente quando você faz uma carga por massa, a pressão fica lá em cima, inicialmente. Depois ela vem gradativamente reduzindo e pode chegar a essa pressão que a gente está aqui agora. A gente está numa temperatura de 23 graus e a pressão agora está em 130 PSI, ou seja, se o cliente botar o quarto lá em 23 graus, na madrugada a pressão vai ficar aqui, ó, em 130, 120, é uma variável muito grande.
né? Então, por isso que a carga de fluido por massa é crucial. Porque se eu botasse 130, certo? Num período que tivesse quente, pode ser que quando esse ambiente esfriasse, lá climatizasse, chegasse a 23, ele não estaria com 130, estaria com 90. E aí com 90 já é uma temperatura de evaporação, deixa eu ver aqui, 80 PSI. Temperatura de evaporação em torno de menos 14. 90 deve ser ali aproximadamente uns menos 10, por aí, menos 9. Então, isso que vocês têm que se atentar. É uma variável muito grande para dominar quando você faz a carga por pressão. O ideal é sempre uma carga por massa, beleza? Aqui também, ó, na caixa da Kimura tem a tabela, né, de conversão de pressão, temperatura, pressão e temperatura, né? PSI, Fahrenheit, KPA e Celsius. Então você pode conferir aqui certinho, ó, 110 PSI vai dar uma temperatura de 0 grau, 120 PSI vai dar uma temperatura de 4 graus de evaporação. Beleza? Tranquilo, galera? Então, queria mostrar só para vocês aí, fiquem atentos à carga de fluido. Por pressão, a chance de dar algum problema é grande. Ah, vai funcionar? Já vai, eu também já fiz muita carga por pressão. Mas isso vai fazer o aparelho trabalhar fora da faixa de segurança do superaquecimento, trabalhar a vida útil do produto pode estar sendo reduzida nessa questão. Numa máquina inverter, o que pode acontecer? Ela pode reduzir capacidade de trabalhar reduzida para se proteger. Então, amenizar toda a dor, carga de fluido por balança, esse é o caminho. Beleza, galera? Uma dica que é muito importante. Valeu, fiquem com Deus e lembre-se sempre, hein? O meu coração é inverter.